Aposentados, pensionistas e idosos são vítimas constantes de fraudes em empréstimos consignados. Número de desempregados no Brasil voltou a crescer. Já está funcionando o processo de cadastramento de motoristas de aplicativos. Conheça o trabalho da área de recursos humanos. Acre é o segundo estado com maior número de casos de dengue. TRE realiza biometria em municípios paraenses. As alterações no fluxo da rodovia BR-316 para o Carnaval. Vamos conhecer a Biblioteca do Porto. E na entrevista de hoje vamos falar sobre segundo emprego. Hoje é quinta-feira, 28 de fevereiro e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um problema que atinge boa parte dos idosos, os empréstimos consignados. Aposentados, pensionistas e idosos são vítimas frequentes dessas fraudes, desses empréstimos consignados. E o Instituto Nacional do Seguro Social publicou no final do ano passado uma instrução normativa que trata de mudanças nas regras de concessão de empréstimos por instituições financeiras no país. Ninguém espera passar por problemas em relação ao empréstimo consignado, muito menos ser prejudicado ou ter prejuízos em função de fraudes. Mas a prática vem sendo aplicada de forma constante a diversos beneficiários do INSS. De 2016 até a metade do ano de 2018, o INSS recebeu mais de 97 mil ligações referentes a empréstimos consignados não autorizados. Um caso recente ocorreu aqui na capital paraense no começo deste mês de fevereiro. 2 pessoas foram presas, acusadas de emprestar R$10 mil. O delegado titular da Divisão de Investigação e Operações Especiais de Belém, Neivaldo Silva, afirma que o crime de estelionato é uma das principais ocorrências aplicadas a aposentados. Realmente, infelizmente, tem uma incidência que a gente tenta, de todas as formas, coibir, né? Com investigações, com diligências. Tanto é que nós já prendemos várias pessoas envolvidas nessa prática, estelionatários envolvidos nessa prática. E recentemente nós prendemos uma dupla que estavam fraudando empréstimo consignado, utilizando documentos falsos, assumindo identidade de terceiros e pessoas idosas. Esse senhor, que prefere não ser identificado, foi vítima de pelo menos 4 empréstimos não autorizados. Foi um no valor de R$20 mil, tá? Um de 3 e 2 de 6. Eu aposentei há 2 anos atrás e fiquei aguardando, dei entrada e fiquei aguardando chegar a carta, que é justamente através dessa carta que a gente recebe. Aí passou 1 mês, passou 2, 3, 5 meses e nada. E eu fui lá no Banco Itaú. Quando eu cheguei lá no Banco Itaú para saber onde ia ser minha aposentadoria, já tinha sacado R$10 mil na minha conta. E já tinham pego essa carta. Agora, como que conseguiram essa carta, eu não sei afirmar. Essa prática vem sendo coibida tanto pela polícia quanto pelo INSS. A instrução normativa do INSS prevê o bloqueio dos benefícios para a contratação de empréstimos. Porém, a contratação do crédito consignado pode ser desbloqueada após 90 dias, desde que o próprio aposentado, pensionista ou representante legal providencie junto à instituição financeira o desbloqueio do benefício. Com esse sistema, o INSS pretende combater fraudes no consignado. Geralmente quem é vítima desse tipo de ação criminosa são os idosos, aposentados e pensionistas. A sua grande maioria são essas pessoas. Então, o que a gente alerta, principalmente para os idosos, quando for assinar documentos, ter a cautela de que está assinando aquele documento para aquele empréstimo. Porque nós tivemos situações que estelionatários se aproveitam e pedem para o idoso assinar vários documentos e acabam assinando outros empréstimos, né? E a outra maneira também de controlar esse tipo de fraude é você, mês a mês, o idoso mês a mês, tanto o idoso como a família, acompanhar o seu contra-cheque para verificar se ali não tem descontos que você não reconhece. Para quem já foi vítima, permanecem os prejuízos financeiros e emocionais. Então eu mesmo tive que correr atrás. E através disso eu tive que sair do meu emprego, que eu trabalhava, sair do meu emprego para poder correr atrás e resolver tudo isso. Mas graças a Deus já estou recebendo meu benefício normal. E agora é só esperar que não aconteça mais isso, né? Porque a minha identidade
deve estar correndo por aí. É importante que as vítimas de golpes procurem a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência ou a divisão de investigação e operações especiais. Pode procurar aqui a DIOI, pode procurar também as seccionais onde você reside, onde aconteceu a fraude. Mas nós estamos aqui à disposição também para atender a todos que se sintam lesados nesse tipo de ação, porque nós já fizemos várias investigações, várias prisões, e vamos continuar fazendo no intuito de coibir essa prática. E agora vamos falar de transporte coletivo. Em 2018 foram lavradas 2.102 autuações a empresas de ônibus que circulam em Belém acerca de irregularidades flagradas pelos fiscais de transporte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Entre as irregularidades mais identificadas estão aquelas relacionadas à qualidade estrutural do veículo, como problemas mecânicos, falha ou inoperância do elevador para pessoas com deficiência, até questões como falta de iluminação interna ou externa, de campainha, de extintor de incêndio, entre outros. Quem quiser denunciar as irregularidades no transporte viário em Belém pode entrar em contato com a CEMOB. O órgão disponibiliza o serviço de atendimento ao usuário pelos números 118 e 98429-0855. O e-mail contato.cemob@belém.pa.gov.br, além da seção Fale Conosco no site belém.pa.gov.br/CEMOB. Depois de 2 anos consecutivos de queda, o número de desempregados no Brasil voltou a crescer. De acordo com o IBGE, entre os meses de novembro a janeiro deste ano, a taxa de pessoas sem trabalho aumentou mais de 10%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e revela que no último trimestre 318 mil pessoas perderam o emprego no Brasil, o que contribuiu para o total de 12,7 milhões de brasileiros desempregados no país. A queda foi registrada entre os empregados do setor privado sem carteira assinada, com 321 mil postos de trabalho a menos, e entre os trabalhadores do setor público, que apresentou redução de 1,8%. Com relação aos empregados do setor privado com carteira assinada e trabalhadores domésticos, os números permaneceram estáveis. Quanto às atividades, houve queda de 2,2% na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, além da redução de 2,9% na indústria e de 2,8% em outros serviços. Já está vigorando em Belém o processo de cadastramento de motoristas de aplicativo ao sistema de transporte individual privado remunerado de passageiros. O decreto publicado esse mês prevê uma série de adequações. O sistema já foi legalizado pela Prefeitura de Belém desde o dia 11 de janeiro e obedece ao decreto número 92.017 de setembro de 2018. A regulamentação já foi publicada no Diário Oficial do município e, após algumas reuniões entre a Prefeitura de Belém e as categorias, houve ajuste. Depois da publicação do decreto com a regulamentação, houve uma manifestação, mas mais com equívocos, alguns inverdades que saíram com relação à proibição do que eles parassem nos polos geradores de tráfego, tipo shopping, supermercados, aeroportos, que não é verdade, eles podem parar, desde que não façam dessa parada um estacionamento. Ponto fixo não pode. Ponto fixo são por serviços regulados pela Prefeitura de Belém, no caso táxi, mototáxi ou transporte coletivo. Os motoristas já podem se cadastrar no sistema que prevê prazos de adaptações. Foi dado um prazo de 60 dias e o que o motorista tem que ter como pré-requisito para ele se cadastrar na plataforma. Claro que se a plataforma não se cadastrar, automaticamente os motoristas cadastrados nela não teria como ter a licença da CEMOB. Então, para que eles obtenham a licença da CEMOB, necessariamente a plataforma tem que vir requerer esse cadastro junto à CEMOB e posteriormente os motoristas possam se cadastrar para que eles estejam aptos a operar na cidade.
Entre as regras do regulamento estão que o veículo deve ter, entre outros itens, capacidade de 7 lugares, incluindo o motorista, pelo menos 4 portas, ar-condicionado e idade máxima de veículo de 7 anos. Essa questão dos 7 anos, o quê? Nós fizemos uma pesquisa vasta no Brasil e nas cidades que já regulamentaram, tem inclusive cidades que determinam uma vida útil máxima de 5 anos. Belém considera uma média, né? Até porque é um serviço diferenciado para oferecer realmente segurança e conforto para o usuário, se estabeleceu em 7 anos. Mas para isso também foi dado um prazo para adequação desse veículo, um prazo de 6 meses. O regulamento determina ainda que as viagens só poderão ser efetuadas mediante solicitação feita pelas plataformas digitais, ficando expressamente vedadas a aceitação de viagens feitas por outros meios, especialmente as solicitações feitas nas vias públicas. Medidas que os motoristas de aplicativo reivindicaram. O decreto, ele nos proporciona que apenas carros a partir de 2012 entrariam, conseguiriam se regulamentar nesse decreto, tá? Haja vista que hoje o nosso efetivo de praticamente 30% a 40%, eles ficariam de fora, né? Nós temos nossos amigos aí que compraram carros 2011, estão ainda na 5ª, 6ª parcela, né? E compraram de 36, 48 vezes. E o que nós pretendemos? Aumentar esse ano de vida do veículo para que essas pessoas tenham um tempo hábil para estar trocando esses veículos. No artigo 14 do decreto da Prefeitura de Belém, existem outras obrigações para os motoristas de aplicativo, entre elas: não utilizar de qualquer modo os pontos e as vagas destinadas aos serviços de táxi, de mototáxi ou parada do sistema de transporte público coletivo de Belém. Abster-se de estacionar para fins de captação de passageiros em vagas de estacionamento, vias públicas ou nas proximidades de edificações de grande porte em que ocorram atividades de comércio, prestação de serviço, esporte, lazer, turismo, bem como próximo a repartições públicas ou local de grande fluxo de pessoas e polos geradores de tráfego. Itens que também não agradaram os condutores de transporte particular por aplicativo. Já visto que hoje os pontos públicos, shoppings, aeroporto, não tem parada de embarque e desembarque, né? A gente tem que estar parando junto com a população, carros particulares juntos com os táxis, e muitas das vezes acabamos tendo problemas, né, nesses pontos. O superintendente da CEMOB, Gilberto Barbosa, esclarece o artigo. Claro que podem fazer, desde que acionados através da plataforma, os veículos podem sim parar para fazer a operação de embarque e desembarque de passageiros sem problemas. O problema teria que se for parar onde não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, numa área que não ofereça segurança. Mas nas demais áreas ele vai poder. É como a gente falou, só ratificando, o que ele não pode é fazer dessa parada um estacionamento. Mas os demais, assim como qualquer ponto de embarque e desembarque em área residencial ou comercial, ele pode fazer tendo em vista que ele é um serviço privado. Quando as contas ficam maiores que os rendimentos dos brasileiros, muitos buscam como alternativa um segundo emprego ou atividade remunerada. A questão é como conciliar 2 empregos e acumular o dobro de responsabilidades e ainda ter tempo de investir na vida pessoal. E para falar sobre esse assunto, Priscila Pinheiro conversou com o consultor de carreiras, Tiago Fernandes. Isso mesmo, no nosso quadro de carreiras de hoje nós vamos abordar um assunto que é a realidade de muitos brasileiros, que é a dupla jornada no mercado de trabalho. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o Tiago Fernandes, consultor de carreiras. Tiago, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Nazaré Notícias. Tiago, essa é a realidade de muitas pessoas, procurar um segundo emprego para manter, um nível de vida, tem muitas contas para pagar. Como é que essas pessoas podem conciliar a vida pessoal com essa vida no mercado de trabalho? Exato. Primeiro, é algo muito comum. Segundo o próprio IBGE, mais de 4 milhões e 400 mil profissionais e pessoas hoje estão no mercado com 2 e até mesmo 3 empregos. Há relatos sobre isso. Inclusive, é o grande desafio, como conciliar. Primeiro, é entender o porquê,
né, entender o objetivo que você tem. É algo temporário? É algo que você realmente precisa pagar umas contas? Quer dar um upgrade na carreira? Falando em carreira, é importante você entender, quando você tem 2 jornadas, 3 jornadas, você tem um tempo muito curto para investir numa reciclagem, palestras e workshops, enfim, na sua própria carreira. E isso você acaba tendo um risco muito grande de estagnar a sua carreira profissional. Outro ponto importante é entender que assumir responsabilidade mediante as 2 labutas que você vai estar tendo é um ponto muito importante para você poder conciliar a 2 ou 3 empregos. Primeiro, entender que um emprego não vai poder influenciar no outro. Então, tem uma organização, tem um planejamento, onde você possa, de fato, entender que a produtividade de um emprego, de outro emprego, não pode estar influenciando. Uma outra capacidade que você precisa ter é otimizar o seu tempo. Primeiro, conciliando com a sua vida pessoal, entendendo que ter 2 ou 3 jornadas não pode ser uma desculpa para você ser, por exemplo, uma pessoa sedentária, não praticar exercícios físicos, não ter uma boa alimentação, porque com certeza, tanto mentalmente quanto fisicamente, o teu corpo vai te cobrar as consequências de ter 2 jornadas. E, como consequência disso, você precisa conciliar a vida pessoal com a vida profissional, ou seja, usar o domingo para poder fazer as suas alimentações, uma faxina na casa. Se você é solteiro, de repente consegue ter um pouco mais de condições sobre isso. Se não tem filho, um pouco mais de tempo também sobre isso. Então é importante ser entendido que conciliar a vida, o eixo pessoal com o eixo profissional, é a ter a capacidade de otimizar o seu tempo. Tiago, essa pessoa que consegue, por exemplo, 2 ou 3 empregos, ela certamente tem aí um bom currículo ou não? Não necessariamente, né? Ter um bom currículo, muitas vezes você consegue ter um bom salário. E muitas vezes a pessoa, quando busca ter 2, 3 empregos, infelizmente, geralmente, é por conta do salário. Segundo o próprio IBGE também, diz que 1/3 da população do Brasil hoje recebe um salário mínimo. E, obviamente, sabemos que é muito pouco, né, dentro de uma economia que o nosso país, o nosso estado, ele vive. Então, um dos motivos principais que uma pessoa se dispõe a ter 2 ou 3 jornadas é justamente por conta do baixo salário que hoje o país está pagando. Então, infelizmente, muitas vezes o objetivo principal é esse, é buscar uma conciliação financeira. Para que essa pessoa consiga se manter no mercado de trabalho, ela precisa entrar num consenso com os empregadores dela para falar sobre essa relação que ela tem, por exemplo, com outro emprego, a questão de tempo também, que ela não vai mais poder se dedicar em horário integral? Esse é um dos pontos principais, na verdade. Por quê? Primeiro, não pode ter segredo, em hipótese alguma, entre os patrões, entre as empresas que você vai estar trabalhando. Primeiro, porque você vai ter que ter disponibilidade de tempo para que você possa estudar aquele cargo, estudar aquela carreira daquele emprego que você vai estar trabalhando. E muitas vezes, quando você tem um segredo e esconde uma da empresa ou da outra empresa aquele emprego, você tem uma dificuldade maior de conciliar. Óbvio, de repente você trabalha num banco de manhã e de tarde e consegue dar aula numa faculdade, por exemplo, à noite. Então, é um pouco mais possível. Mas quando você trabalha, por exemplo, com carga horária de escala, 12/36, aí tem um desafio maior dessa conciliação e é um pecado mortal esconder. Não tenha segredo entre as empresas e dizer e afirmar muito claro que você tem 2 ou mais empregos. Inclusive, algumas empresas proíbem o colaborador, através do código de ética e regimento interno da empresa, de ter mais de um emprego. Justamente por saber que às vezes tem um cansaço físico, um cansaço mental e pode perder o foco, né? A Bíblia diz que é difícil ter 2 deuses, né? Então, dentro de uma carreira, você vai ter um desafio muito grande de você poder ter 2 empregos. Falando nesse cansaço físico, Tiago, quando é que a pessoa pode perceber que está na hora de parar? Quando você começa a ter dificuldade de memorização, quando você começa a ter um feedback do seu chefe ou da própria equipe, onde vai estar expondo alguns pontos negativos que você venha ter. Óbvio, olhe muito para a sua saúde. A sua saúde é um feedback interno de onde você vai ter um respaldo e uma posição do seu corpo, onde você vai estar buscando essa conciliação. Então, sem dúvida, pensar em ter 2 jornadas é pensar com muita atenção, pensar com muito carinho
porque sem dúvida é um desafio muito grande. O seu corpo ele vai expor essa dificuldade que você vai estar vivendo. O dia tem 24 horas. Eu conheço profissionais que trabalham 15 horas por dia, ou seja, tem dificuldade de dormir, dificuldade de ter lazer. Nós sabemos que o lazer é importante, recarregar as baterias para oxigenar o cérebro e etc. e tal. Então, é muito importante que você possa sentir a resposta do seu chefe, da sua equipe, dos seus clientes. Se você começa a esquecer alguns itens dentro da empresa, tanto no emprego A quanto no emprego B, aí de repente está uma resposta que de repente está na hora de parar e começar a ter somente uma jornada. Tiago, agora a gente falou dos pontos negativos, das orientações. E quais são os pontos positivos e as recomendações para quem está precisando de um segundo emprego? O ponto positivo, sem dúvida, você consegue conciliar melhor a vida financeira. Muitas vezes você quer pagar um consórcio, você tem uma dívida e essa dívida você não quer pagar uns juros ou de repente você quer fazer uma projeção maior, quer diminuir um tempo, por exemplo, da compra de um veículo ou pagar as parcelas de uma casa, de um financiamento, de um imóvel que você fez. Então, quando você tem duas jornadas, tem dois empregos, ou pode ser até mesmo o famoso bico, mas que isso te gera uma renda principal e renda secundária, com certeza você consegue dar um upgrade nas suas finanças e, consequentemente, na sua carreira. Um outro ponto muito positivo é a experiência dentro do métier de mercado que você vai estar desenvolvendo e o know-how que você vai estar desenvolvendo referente às suas duas jornadas. Outro ponto também que você vai conseguir desenvolver com maior facilidade é o seu network, a sua rede de contato. Por estar em 1, 2, 3 jornadas, você acaba tendo contato com diversos outros profissionais e estando um pouco mais ativo no mercado onde você vai estar atuando. Tiago, muito obrigada pelas suas informações aqui no Nazaré Notícias. A gente espera ter esclarecido algumas dúvidas dos nossos telespectadores que estão aí procurando uma segunda vaga no mercado de trabalho. E se você tiver outros temas, basta enviar para a nossa produção no WhatsApp. O número é 988023444. Eu volto com vocês aí no estúdio. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental realiza de hoje até o dia 7 de março a Operação Carnaval nos municípios de Abaetetuba, Cametá, Soure, Marudá e Salinópolis. Nestes locais é esperada uma grande movimentação durante o período festivo. O objetivo é intensificar as atividades de fiscalização do tráfego aquaviário e garantir a segurança da população e a prevenção da poluição hídrica oriunda das embarcações. Equipes da Marinha também vão atuar no terminal hidroviário e na orla de Belém. Além de fiscalizações e orientações, vão ser dados coletes salva-vidas e instaladas gratuitamente coberturas de eixos do motor com a implantação de placas de ferro que minimizam os riscos de acidente com vítimas de escalpelamento. Ainda vai ocorrer a inspeção de embarcações e desembarques. Uma pesquisa do Diese Pará revelou que houve o aumento no preço das passagens para os destinos mais procurados para o Carnaval. O custo do transporte aumentou 12,16% em relação ao ano passado. O reajuste foi autorizado pela Arcom e publicado no Diário Oficial do Estado no dia 4 de dezembro do ano passado. No caso específico da linha urbana para Mosqueiro, gerenciada pela Prefeitura de Belém, as passagens rodoviárias não tiveram reajuste em relação ao carnaval passado. Estão custando R$ 5,30 em ônibus urbano, R$ 12,00 em ônibus intermunicipal. O transporte interestadual para as viagens neste carnaval de 2019 também está mais caro em relação ao mesmo período do ano passado. O reajuste de 10,13% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em julho de 2018. No quadro de profissões desta semana, você vai conhecer como é o trabalho de recursos humanos, um profissional que deve atender às necessidades dos funcionários de uma empresa sem deixar de lado os seus objetivos. Senso crítico, boa comunicação, visão ampla dos negócios da empresa, estratégico, com controle emocional e que saiba lidar bem com outras pessoas. Essas são algumas habilidades necessárias para que o profissional de recursos humanos desenvolva um bom trabalho. O profissional de recursos humanos ele vai muito além do que mediação de conflitos, né? Ele atua estrategicamente na organização.
Ele vai entre uma ponte da estratégia que a organização está buscando, traduzir isso para o colaborador e, de outra parte, trazer o que o colaborador precisa para fazer a sua entrega, para ter mais produtividade, para estar motivado, para estar engajado nessa organização. Essas são as habilidades necessárias para se tornar um profissional de recursos humanos. São eles que possuem ferramentas capazes de atrair, desenvolver e reter colaboradores, de forma a contribuir para a evolução do profissional e, principalmente, para o desenvolvimento da empresa. As empresas nos procuram para fazer desde a captação desses talentos, o desenvolvimento deles também, desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de lideranças, trabalhos de equipe, ajudar a compor e a trabalhar a manutenção de um planejamento estratégico, a questão de carreira também, plano de cargos, salários e carreira nós fazemos, montar um bom programa de avaliação de desempenho, né, com planos de ação a partir disso, né, como ajudar esse colaborador a se desenvolver. Então, nós passeamos por todas essas atividades de gestão de pessoas. A profissão surgiu após a Revolução Industrial, com o objetivo de resolver possíveis conflitos entre patrões e funcionários. Hoje, esse papel vai além, o que ampliou o campo de atuação dos profissionais da área. O RH ele vai desde o recrutamento, que é a captação de talentos, ele vai trabalhar o desenvolvimento desse profissional na organização, vai desenvolver ferramentas adequadas para aquela organização, para ajudar o profissional a continuar engajado, a avaliar o seu potencial, a pensar em carreira na organização, né, e vai buscar estratégias para que esse profissional realmente queira permanecer nessa organização, que é a retenção do talento. Então, ele capta talento, desenvolve talento e retém talentos. Podem trabalhar como RH pessoas graduadas em administração, psicologia, assistência social, relações públicas, pedagogia, quem possui curso tecnológico de gestão de recursos humanos ou curso técnico de RH. O importante é conhecer bem a empresa e gostar de se atualizar. Aqui em Belém, ele está despertando para esse RH. Né? Nós ainda tínhamos muito o papel do RH como administração de pessoal, mas ele começa a despertar, a entender que o RH é investimento. No momento em que eu trabalho os meus talentos internos, eu consigo maior produtividade, eu consigo me destacar no mercado profissional, no mercado de negócios. A gente passou por uma série de ondas de crises, de situações difíceis. As empresas que conseguiram ter um bom desempenho, apesar desses momentos difíceis, quando você vai olhar, muito se deu por conta dos profissionais dessa organização, dos talentos dessa organização. Um relatório do Ministério da Saúde apontou que o Acre é o segundo estado com maior número de casos de dengue proporcionalmente ao número de habitantes. O relatório leva em consideração dados de janeiro de 2018 e 2019. Em relação à dengue, os registros da doença aumentaram em 169,5%. Em todo o Brasil houve aumento. Até o dia 2 de fevereiro foi registrado aumento de 21.992 para 54.777 casos prováveis de dengue. Quando verificada a incidência, em 2019 os casos chegaram a 100 mil habitantes em todo o país. Já a incidência entre os estados coloca o Acre como a segunda maior taxa de doença no país, ficando atrás apenas de Tocantins, que tem incidência de 198,4 para cada 100 mil habitantes. O estado acreano tem uma incidência de 163,7 para cada 100 mil habitantes. O relatório do Ministério da Saúde também aponta aumento nos casos de chikungunya e zika, sendo que no último caso o aumento foi de 375%. Em 2018 foram 4 casos de zika, enquanto que em 2019 esse número saltou para 19. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444.
E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. TRE realiza biometria em municípios paraenses. As alterações no fluxo da rodovia BR-316 para o Carnaval. Vamos conhecer a Biblioteca do Porto. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar de biometria. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará está realizando o recadastramento biométrico em diversos municípios paraenses. A meta do TRE é concluir a revisão eleitoral até o final deste ano. O Estado, aqui no Estado, o eleitorado é formado por mais de 1,5 milhão de pessoas. E para falar sobre o assunto, Priscila Pinheiro conversou com o técnico judiciário do TRE, Alessandro Cruz. O TRE está promovendo mais uma etapa do recadastramento biométrico. Apesar das eleições de 2018 já terem passado, esse processo continua aqui no estado do Pará. E quem vai falar melhor sobre esse assunto conosco é o Alessandro Cruz, que é técnico judiciário do TRE aqui no estado do Pará. Alessandro, muito obrigada pela sua participação. Dos 144 municípios paraenses, quais já têm essa tecnologia para votação aqui? Tá, então dos 144, nós já concluímos esse procedimento de recadastramento biométrico com comparecimento obrigatório do eleitor em 84. Né? Então, como você muito bem frisou, tão logo terminadas as eleições de 2018, nós iniciamos esse processo de revisão de eleitorado, né, em 36 municípios do interior do estado. Tá? Dos quais, dos 6 maiores, eles continuam até maio deste ano, tá? E outros 25 vão iniciar agora no decorrer desse primeiro semestre ainda. 6 vão iniciar agora em fevereiro, né, e alguns outros em março e abril, de modo que teremos 31 ainda nesse primeiro semestre. Certo. Você pode citar alguns municípios para a gente que já estão recebendo? Bom, eu posso citar os nossos maiores, né, que a gente está precisando que o eleitor compareça, né? Então, Marabá, Abaetetuba, Redenção, Altamira, são os principais que a gente precisa do maior comparecimento do eleitor. Alessandro, esse processo ele é diferente da revisão biométrica, né? Isso o senhor pode explicar para a gente, por favor? Isso, esclarecendo, né? A biometria ela já tem nos 144 municípios do estado, tá? Sendo que alguns desses ainda estão passando pelo modelo que a gente chama de ordinário, que não é obrigatório o comparecimento do eleitor. Mas em determinado momento, mesmo esses municípios vão passar pelo processo de revisão de eleitorado, que é o que tem o comparecimento obrigatório do eleitor. A ideia é que todo o estado possa ter uma votação mais segura com a biometria. Isso, o intuito é esse, né? O processo biométrico ele vem para trazer essa segurança maior no processo eleitoral. Tá? Então, o intuito é garantir que nenhuma pessoa vote no lugar do eleitor. Certo. Luciano, quais são as penalidades para quem não for fazer esse recadastramento? Bom, então o impacto direto para o eleitor é o cancelamento do título eleitoral. Né? Aqueles municípios que estão concluindo a revisão de eleitorado, os eleitores que deixam de comparecer têm o título cancelado. Então, com o título cancelado, o eleitor vai ter dificuldade em regularizar benefícios sociais, irregularidade com CPF, impossibilidade de fazer matrícula em instituições de ensino, abertura de conta bancária, regularização de passaporte, entre outros. Certo. E agora, em relação ao sistema biométrico, qual a importância dele para o TRE, né? Para o nosso eleitorado, também para o sistema de votação aqui no Brasil? Sim, então esse é um processo que já tem alguns anos já no TSE, né? O TSE tem uma meta de fazer o cadastramento biométrico de todo o Brasil até 2022. O intuito é garantir e trazer mais a segurança para o eleitor. Então, nas últimas eleições, observamos muito essas questões, infelizmente, muitas vezes por conta de fake news, né? Então, isso vem para minimizar essas questões, tá? Deixar o processo eleitoral mais transparente. Certo. Alessandro, para a gente encerrar, nesses municípios é super simples, né, de fazer o recadastramento. Quais documentos o eleitor precisa levar? Bom, então, basta o eleitor estar atento, principalmente nos municípios que estão no comparecimento obrigatório. Então, basta comparecer ao cartório eleitoral ou ao posto de atendimento munido de documento oficial com foto e um comprovante de residência. Se ele tiver o título eleitoral, é bem mais fácil de encontrar o cadastro dele no nosso sistema. Importante frisar que as pessoas não deixem de fazer esse recadastramento e não deixem para cima da hora também. Isso, muito bem lembrado.
Então, infelizmente, o brasileiro como um todo tem o costume de deixar para as últimas horas e acaba enfrentando aquelas enormes filas, né? Então, particularmente falando da nossa região, né, acaba inclusive pegando período de chuva. Então, a gente pede que o eleitor evite esses períodos. Tá? Então, chegou o recadastramento obrigatório no município, procure logo realizar seu atendimento, que ele é bem simples e ele é bem rápido. Alessandra, muito obrigada pelas suas informações. Você que é eleitor aqui do estado do Pará, fique atento ao calendário do TRE, que pode ser encontrado no site da instituição. A gente volta com você aí no estúdio. Foi divulgada nesta quarta-feira a terceira repescagem do processo seletivo 2019 da Universidade Federal do Pará. Estão sendo convocados 356 candidatos aprovados e até então não classificados. Nesta repescagem, são 168 vagas para o campus Belém e 188 nos demais campi. Todas as vagas se referem a cursos que têm início de aulas no dia 11 de março. E segundo a UFPA, novas convocações estão sendo preparadas para as vagas de candidatos que tiverem o pedido de registro na instituição indeferido, além de vagas existentes devido a ausências e desistências. O prazo para a entrega de documentos é nesta sexta-feira. A lista está na página da instituição www.ciac.fpa.br. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em municípios da Amazônia. Vai continuar chovendo na região metropolitana de Belém. O dia amanhece encoberto na sexta-feira, mas ao decorrer da tarde as chuvas devem aparecer. Essa previsão se mantém durante o final de semana. A mínima prevista é de 23 e a máxima é de 28 graus. No município de Breves, arquipélago do Marajó, a previsão é de sol entre nuvens. O tempo pode fechar ao decorrer do final de semana. As chuvas estão descartadas. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. E em Paragominas, também no estado do Pará, o dia amanhece encoberto. Pela tarde estão previstas chuvas fracas. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 29. Em Tangará da Serra, Mato Grosso, durante a manhã, o céu deve ficar encoberto e estão previstas chuvas pela tarde e à noite. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 28. Na cidade de Macapá, capital do Amapá, a previsão é de céu encoberto e chuvas durante toda a sexta-feira. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 30. E na cidade de Lábrea, no Amazonas, o sol deve aparecer nesta sexta-feira, mesmo que entre nuvens. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará realiza alterações no fluxo da rodovia BR-316. As mudanças vão reforçar a segurança viária de pedestres e condutores e já auxiliarão motoristas durante a saída da capital paraense em direção às cidades do interior durante o período de carnaval. A partir desta quinta-feira, a nova sinalização horizontal e vertical na BR-316 com a Avenida Independência será concluída, o que inclui o funcionamento de um semáforo no local. O retorno existente no quilômetro 8 da BR-316, antes do posto da fiscalização do DETRAN, no sentido Belém-Marituba, será bloqueado. A Diretoria Técnica Operacional do DETRAN realizou um levantamento que mostra os melhores horários para pegar a estrada no período carnavalesco. A pesquisa detectou que, a partir das 22 horas, o fluxo reduz em torno de 40% até as 5 horas da manhã. E vamos então falar sobre segurança nas estradas. Com a aproximação do feriado prolongado de carnaval, um grande número de pessoas deixam a capital paraense com destino aos balneários no interior do estado. Para evitar acidentes ou maiores consequências durante a viagem, é preciso redobrar os cuidados. Quem vai pegar a estrada durante o feriado prolongado de carnaval precisa ficar atento à direção do veículo. Esta é uma das orientações da Polícia Rodoviária Federal, que a partir do dia 1º de março inicia a Operação Carnaval. Cerca de 300 policiais devem atuar na operação. Serão mais de 300 policiais
espalhados em trechos estratégicos, né, que são os trechos em que a grande incidência das principais infrações que ocorrem nesse período, que são associação de álcool em direção, ultrapassagem no local proibido, excesso de velocidade. Só para se ter uma ideia, né, a maioria, essa parte, 75% das ocorrências nessa época de carnaval é alcoolemia. A BR-316, por ser a rodovia que concentra o maior número de veículos e de acidentes no estado, terá maior atenção. Serão utilizados radares e bafômetros para incrementar a vigilância e coibir os excessos e o desrespeito às leis. Tem duas situações, na verdade, né? Tem a situação em que o condutor ele se recusa a realizar o teste do etilômetro e ele não apresenta sinais de embriaguez. Nesse caso, ele é responsabilizado administrativamente só pelo fato dele negar. Então, como ele não apresenta sinais, ele pode ser liberado, né, após ele apresentar um condutor habilitado que aceite fazer o teste de etilômetro, e esse teste tem que dar 0. E existe outro caso também, o caso em que o condutor ele apresenta fortes sinais de embriaguez. Então, independente se ele recusar ou se ele fizer o teste de etilômetro, ele vai ser penalizado penalmente, né? Segundo dados da PRF, na Operação Carnaval de 2018, foram fiscalizados 4.645 veículos. Foram fiscalizadas 4.738 pessoas. Foram feitos 1.574 testes de alcoolemia. Foram aplicadas 2.466 multas durante a operação. As principais infrações foram excessos de velocidade, farol apagado, ultrapassagem proibida e conduzir sob efeito de álcool. Foram registrados 6 acidentes graves e uma morte no trânsito. O inspetor da PRF, Fernando Bosco, orienta os condutores. Fazer a manutenção do seu veículo, fazer o planejamento da sua viagem, descansar com antecedência, fazer aquele exercício de paciência, né? Já sair de casa e saber que a gente vai pegar um trânsito pesado. Então não adianta se estressar, não adianta brigar com o motorista ali que faz barbeiragem, porque a gente tem um controle sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento. Não temos o controle sobre o comportamento dos outros. Então, se a gente conseguir mudar só a nossa atitude, só o nosso comportamento, já é uma grande coisa, a gente já consegue vencer essa batalha aí que é a guerra no trânsito. Nossa última reportagem de hoje é sobre leitura. Você já ouviu falar de uma biblioteca que funciona no meio de um mercado? Ela surgiu em 2016 na Cidade Velha, aqui em Belém, e desde então vem conquistando frequentadores assíduos. É a Biblioteca do Porto. Que tal dar uma volta no mercado para ler? Se achou o convite diferente é porque não conhece o Samuel, uma das crianças que frequentam a Biblioteca do Porto. Hoje eu acordei até minha irmã para vir para a biblioteca. Ele faz isso desde que a biblioteca abriu, em dezembro de 2016, a partir da necessidade da própria comunidade do bairro da Cidade Velha. Na verdade, estar aqui foi primeiro um convite de pessoas que trabalhavam aqui no mercado. E aí, a partir desse momento, dessa vontade das pessoas do entorno daqui do mercado do Porto do Sal, nós podemos, de fato, efetivar, concretizar essa biblioteca. E a partir disso, a partir desse momento, a gente começa a desenvolver trabalhos, tanto trabalhos de leitura, mas também de oficinas de arte, de cidadania, projetos que poderiam, né, ter esse acesso, e as pessoas também poderiam ter esse acesso e essa troca de conhecimento, troca de afeto no lugar. Por semana, cerca de 60 pessoas passam pelo local, seja para pegar um livro, doar um livro ou ajudar na organização da biblioteca. Algumas pessoas fazem isso até mais de uma vez, como é o caso da Amanda, que diz que já passou por lá mais de 20 vezes. O meu vizinho, ele disse que tinha uma biblioteca aqui, foi num sábado, eu estava sem nada para fazer, ele me trouxe aqui, aí eu comecei a ler e não parei mais. Isso porque várias atividades são desenvolvidas na Biblioteca do Porto, que acabou se tornando um espaço para troca de saberes, um ponto de encontro. Nós já tivemos a formação do Coral do Porto, que foi um projeto de música pela Dulce Cunha, e era um projeto de formação e educação musical, mais especificadamente para elas aprenderem a tocar flauta. Já tivemos oficinas, sempre nós temos, na verdade. Então, as oficinas, por exemplo, de arte e educação, elas são constantes. Então, já tivemos oficinas de abertura de letras com o Luiz Júnior, já tivemos oficinas de colagem com a Galvão da Galvão, de pintura,
de fotografia. Inclusive nós temos hoje uma parceria com a Associação Fotoativa, que a biblioteca na verdade acaba sendo uma parceira e um ponto de encontro para que, por exemplo, o Pirrolli Day aconteça. A biblioteca fica bem pertinho da entrada do Porto Sal, em meio a boxes que vendem diversos produtos. Uma forma inusitada de aproximar as pessoas do mundo da literatura. Eu acho muito boa, porque dá pra gente vir pra cá e trazer mais sabedoria pra gente, tirar mais os meninos da rua, pra não ter mais violência. Acho legal, porque tem um montão de livro e DVD, que eu já assisti quase todos os DVDs. Para que o funcionamento da biblioteca seja possível, ela conta com o trabalho de diversos colaboradores e 10 voluntários fixos, que se revezam ao longo da semana para abrir o local. De forma geral, ele é um trabalho voluntário e ela é mantida assim pelos nossos esforços, não tem outra palavra assim. Então a gente colabora, é um coletivo, e a partir dessa noção de coletivo e de que todos trabalham para esse bem comum, a gente consegue investir da nossa maneira e de acordo com as nossas condições para que a biblioteca seja mantida. Um esforço que permite que os moradores do entorno tenham acesso ao acervo de 3.000 livros, entre obras da literatura brasileira, paraense, de produção artística e até gibis, o queridinho da criançada. Nós temos pessoas que não têm uma prática de leitura e essas práticas de leitura foram adquiridas aqui, porque a gente tem uma ficha, a gente cataloga os livros que elas leem, a gente incentiva de certa forma, existe uma chamada para que as pessoas sempre estejam aqui. Vez ou outra nós fazemos ações de leituras aqui nesse pequeno espaço que tu estás vendo nessa mesinha, então acaba às vezes não pode nem ser de leitura, mas um café, uma conversa, sabe, uma troca assim de uma conversa diária. Então esse espaço é de leitura, é sim, mas é também uma forma da gente se conhecer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!